Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje a gente vai se aprofundar em um tema que é a base da fé cristã, a salvação. Isso mesmo. E a gente tem aqui um material super interessante para nortear a nossa conversa. É uma lição de estudo bíblico que explora a salvação pela graça de Deus. E sabe o que é mais legal? Ela não se limita só ao ponto de vista cristão, tradicional. Ela vai além, apresentando também outras perspectivas sobre o tema, tanto de visões antigas quanto de movimentos mais contemporâneos. É fascinante como essa lição nos leva a uma verdadeira viagem no tempo e no pensamento humano. Verdade. Eu acho que essa jornada por diferentes crenças e ideias nos ajuda a ter uma compreensão mais ampla, mais profunda do que a salvação significa, né? Sim, com certeza. Então, para começar, vamos entender a base bíblica da salvação pela graça. Boa! E a gente vai usar como referência o livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O que você acha? Ótima escolha. Esse trecho é fundamental para a gente entender a doutrina da salvação. É legal. Então vamos lá. Efésios 2 nos apresenta um quadro da humanidade bem distante de Deus. A Bíblia usa termos fortes como morta em delitos e pecados, seguindo a correnteza deste mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar. Nossa, morta em delitos e pecados. É forte, né? Sim, é uma linguagem bem impactante. Me faz pensar na real situação do ser humano, né? Completamente separado de Deus. O que você acha? É verdade. A Bíblia usa essa linguagem para realmente enfatizar a gravidade da nossa condição humana sem Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela abre espaço para a ação da misericórdia divina. E é aí que entra a graça. Um presente imerecido. É? Algo que a gente não conquista pelos nossos próprios méritos. Então quer dizer que, por mais que a gente se esforce, a gente nunca conseguiria alcançar a salvação por conta própria. Exatamente. A salvação é dom de Deus. E ela é recebida pela fé em Jesus Cristo, como está escrito em Efésios 2:8 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É como se Deus estivesse nos dizendo: olha, a salvação é por minha conta. Exatamente. É Ele quem nos resgata por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E a gente só precisa aceitar esse presente. Sim, pela fé. Uma coisa que me chamou a atenção na lição foi a expressão morte espiritual. O que significa isso? Quer dizer que a alma deixa de existir. Não é bem assim. Não se trata de uma aniquilação da alma, mas sim de uma separação de Deus causada pelo pecado. Entendi. É como se estivéssemos desconectados da fonte da vida, sabe? Vivendo em um estado de alienação espiritual. É como um aparelho desconectado da tomada. Isso. Sem energia, sem vida. Faz sentido. E a graça de Deus entra justamente para nos reconectar com essa fonte. Exatamente. É. Ela nos tira da condição de mortos espirituais, nos reconcilia com Deus e nos dá a vida eterna. Mas, como a lição também mostra, existem outras visões sobre a salvação. Sim, e a lição nos leva para um passeio bem interessante por algumas dessas visões. Começando por 3 perspectivas da antiguidade: os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos. Nossa, vamos voltar no tempo, hein? É verdade. Vamos fazer uma viagem pelo pensamento humano ao longo da história. Adorei a ideia. Então, vamos começar pelos encarnacionistas, o que eles acreditavam. Bom, os reencarnacionistas acreditavam que a alma passa por vários ciclos de nascimento, morte e renascimento. Tipo um ciclo sem fim. Até que a alma atinja um estado de purificação total. Para eles, a salvação é um processo gradual, conquistado através de múltiplas vidas. Nossa, bem diferente da visão cristã, né? Que a gente tem uma única vida para acertar as contas com Deus. A visão encarnacionista coloca a responsabilidade da salvação no próprio indivíduo, nos seus esforços ao longo de várias vidas. Já a visão cristã enfatiza a graça de Deus como a única fonte de salvação, recebida pela fé em Jesus Cristo aqui e agora, nesta vida terrena. Eu lembrei daquele versículo em Hebreus. E como os homens estão ordenados a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Perfeito. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Temos uma única oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. E os galacionistas, qual era a crença deles? Os galacionistas eram judeus convertidos ao cristianismo, só que eles insistiam na necessidade de seguir a lei de Moisés para alcançar a salvação. Eles meio que misturavam a fé em Jesus com a observância de leis e rituais do judaísmo. Então, para eles, a fé em Jesus não era suficiente. Eles acreditavam que a fé em Jesus era importante, mas que a obediência à lei também era essencial para a salvação. Uma espécie de combo para garantir a salvação. É mais ou menos isso. Mas o apóstolo Paulo, em suas cartas, combateu essa ideia. É verdade. Lembro das cartas de Paulo aos Gálatas. Isso.
Ele afirmava com todas as letras que a salvação não é conquistada pelas obras da lei, mas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Ele batia muito nessa tecla. A salvação é pela graça, não pelas obras. Exatamente. Ele queria deixar bem claro que a ênfase está na fé em Cristo como meio de receber a graça de Deus e não nos nossos próprios esforços para cumprir a lei. E a gente vê isso claramente em Gálatas 2,16. Sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isso aí. Paulo foi bem categórico nesse ponto. E por último temos os gnósticos. Qual era a crença deles? Os gnósticos tinham uma visão bem peculiar do mundo. Eles dividiam tudo entre bem e mal, luz e trevas, e acreditavam que a salvação estava em alcançar a gnose. Gnós, que nome diferente, que seria isso? Gnose seria um tipo de conhecimento secreto especial. Eles acreditavam que esse conhecimento libertaria a alma da prisão material. Então, para eles, a salvação estava ligada a um conhecimento restrito a poucos. Isso mesmo. Eles acreditavam que essa gnose era reservada apenas aos espirituais, aqueles que detinham esse conhecimento especial, uma visão bem elitista, né? Totalmente diferente da mensagem cristã, que oferece a salvação a todos que creem. Não importa o status social, o nível de conhecimento ou qualquer outro critério humano. E essa diferença fica bem clara em Atos 17,30, que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, agora notifica aos homens que todos, em todo lugar, se arrependam. A salvação, na visão cristã, é um convite universal. É um convite aberto a qualquer pessoa que reconhece os erros e decide seguir a Jesus. Exatamente. É incrível como a gente pode aprender tanto ao conhecer essas diferentes visões. Né? Que certeza. Mesmo as que a gente não concorda, elas nos ajudam a ter uma base mais sólida para dialogar sobre a salvação e, quem sabe, até fortalecer a nossa própria fé. Sem dúvida. E essa jornada pelas diferentes perspectivas sobre a salvação não termina por aqui. É verdade. A gente ainda vai explorar como esse tema é compreendido em algumas religiões e movimentos contemporâneos. Isso mesmo. Tem muita coisa interessante para a gente conversar ainda. Nossa, já estou curiosa para saber mais. Mas acho que seria bom a gente fazer uma pausa aqui, né? Boa ideia. Para dar tempo do nosso ouvinte respirar um pouco e digerir tudo que a gente já conversou até agora. Acho que é importante a gente dar esse tempinho pro pessoal processar as informações. Isso. Então a gente volta já com a segunda parte do nosso mergulho. Até daqui a pouco. Até já. E aí, pessoal, estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo. Antes do intervalo, a gente estava lá viajando pelas visões da antiguidade sobre a salvação. É verdade. Passamos pelos reencarnacionistas, galacionistas, gnósticos. Isso. E agora a gente vai dar um salto no tempo e explorar como esse tema, a salvação, é compreendido em algumas religiões e movimentos mais contemporâneos. Nossa, já estou curiosa. Ah. Quais as primeiras ideias que a gente vai abordar? Vamos começar pelo islamismo. Beleza. Então, no islamismo, a salvação depende do peso das suas boas ações, em comparação com as más. Tipo uma balança, sabe? Sei. Se as boas ações pesarem mais, você garante a sua entrada no paraíso. Então, no islamismo, a salvação é por mérito, pelo esforço individual. Exatamente. É como se você tivesse que pagar pelas suas boas obras para ter a salvação garantida. Isso. E tem outra coisa importante no islamismo, o Alcorão, o livro sagrado deles, né? Ele enfatiza que Alá, o Deus deles, não ama os pecadores. Ele ama só os piedosos. Nossa, que contraste com a visão cristã, né? A gente acredita no amor incondicional de Deus por todos, não importa quem seja, tenha feito. No cristianismo, o amor de Deus não tem limites. E a Bíblia deixa isso bem claro, né? Em Romanos 5,8, por exemplo, a gente lê: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É verdade. Deus nos amou primeiro, antes mesmo da gente se dar conta do nosso estado de pecado. Que coisa linda, né? E já que a gente está falando de amor incondicional, de graça, que tal a gente analisar a visão das testemunhas de Jeová? Pô, que elas acreditam? Para elas, a salvação não está em Cristo. Sério? E onde está? Na organização religiosa. Interessante. Então, para alcançar a salvação segundo as testemunhas de Jeová, você precisa se filiar à organização e seguir as regras. Tipo uma carteirinha de sócio para entrar no céu. É mais ou menos por aí. E dentro da teologia deles, existem dois grupos de salvos. Os 144 mil da classe dos ungidos, que vão para o céu, e a classe da grande multidão que vai herdar a terra. Se não se encaixa nesses grupos. Fica de fora. Caramba. E tem mais. Os teólogos das testemunhas de Jeová dizem que os membros da grande multidão não são considerados filhos de Deus. Nossa. Eles não têm o Espírito Santo e Jesus não é o mediador deles. É uma interpretação bem específica. É bem diferente da visão da maioria das denominações cristãs, né? Bem diferente.
Parece que, para eles, a graça e o amor de Deus são bem limitados, né? Essa é uma crítica que se faz bastante, essa doutrina. Afinal, a Bíblia nos ensina que todo mundo que crê em Jesus se torna filho de Deus e recebe o Espírito Santo. É verdade. Em Romanos 8,9 a gente lê: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em João 1,12 também. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, a filiação divina está ligada à fé em Jesus e não à participação em uma organização específica. Isso. E agora eu fiquei curiosa para saber o que os mormons acreditam. Os mormons. Ou membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ah, entendi. Então eles acreditam em 2 tipos de salvação. Uma geral, que abrange todo mundo depois de um período de purificação, e uma individual, que é alcançada pela fé em Jesus e obediência a leis e ordenanças específicas da igreja. Então, para eles, a salvação individual depende da fé, mas também da prática de ritos específicos. Eles consideram o batismo por imersão, a imposição de mãos, esses ritos, como essenciais para a salvação. E também exigem a aceitação de Joseph Smith Jr. como profeta. Mas na visão cristã tradicional, a obra de Cristo na cruz já é suficiente para a salvação, né? Sem precisar de outros profetas ou práticas ritualísticas. Exatamente. A Bíblia é bem clara quando diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em João 14,6, Jesus mesmo afirma: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Atos 4,12 a gente tem aquela frase poderosa: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa ênfase na singularidade de Cristo como Salvador é fundamental para a fé cristã. Sem dúvida. A gente não precisa de complementos para a obra de Jesus. Essa ênfase se estende à suficiência da graça de Deus, né? A salvação não é conquistada por mérito, por rituais, mas recebida como presente pela fé em Jesus Cristo. É isso aí. A graça de Deus é o nosso passaporte para a vida eterna. É como se a graça fosse um abraço de Deus que nos acolhe do jeitinho que a gente é, com todas as nossas imperfeições e nos conduz para a salvação. Que linda imagem! A graça é realmente a expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus. Que é um amor que nos liberta do peso dos nossos erros e nos convida a viver em comunhão com Ele. Perfeito. Nossa, a gente explorou tantas concepções diferentes de salvação, né? Tanto antigas quanto modernas. Cada uma, à sua maneira, nos leva a refletir sobre a nossa própria fé. E agora, depois dessa viagem toda, qual o ponto principal que você gostaria de destacar? A centralidade de Jesus Cristo na obra da salvação. É verdade. Independente das diferentes interpretações, a fé cristã se ancora na crença de que só através de Cristo, pela graça de Deus, a gente pode alcançar a vida eterna. É como se Jesus fosse a chave que abre a porta para a salvação. É a graça de Deus, a força que nos impulsiona a atravessar essa porta. Exatamente. E essa compreensão nos leva a uma pergunta fundamental. O que a graça significa para você? Como essa verdade impacta a sua vida, molda a sua relação com Deus? Uau, essa é uma pergunta que nos leva para o mergulho interior, né? Para uma reflexão sincera sobre a nossa fé e a nossa experiência com a graça divina. É isso mesmo. É um convite para a gente olhar para dentro, avaliar o que a gente realmente acredita e como essa crença se manifesta na nossa vida. A graça não é só um conceito teológico, ela é uma realidade que transforma a gente por dentro. E cada um de nós é convidado a viver essa graça de uma forma única e pessoal. Com certeza. E essa jornada de descoberta da graça é um processo contínuo que nos impulsiona a crescer na fé e a aprofundar nosso relacionamento com Deus. É verdade. E aí, o que você acha de a gente dar uma pausa aqui para o pessoal digerir essa conversa e voltar em breve para finalizar nosso mergulho? Boa ideia. Acho que a gente já deu bastante alimento para a mente e para o coração por hoje. Acho que é importante a gente ter esse tempinho para refletir sobre tudo que a gente conversou. Então a gente volta já para a última parte do nosso mergulho com mais insights sobre a salvação e a graça de Deus. Até daqui a pouco. Até já! E voltamos para a última parte do nosso mergulho. Nossa, que viagem! É verdade. Passamos por tantas ideias, tantas crenças diferentes. Vimos como os reencarnacionistas, os galacionistas, os gnósticos iam à salvação, depois exploramos as visões do islamismo, das testemunhas de Jeová, dos mormons. É muita coisa para assimilar, né? Mas agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos voltar para a base, para a fonte de tudo. O que você acha? Boa ideia. É na Bíblia que a gente encontra a verdade, o alicerce da nossa fé. É isso aí. E a Bíblia nos apresenta a salvação de uma forma tão simples, tão pura. É verdade, sem complicações, sem mistérios. A salvação é um presente de Deus, um presente dado por graça,
recebido pela fé em Jesus Cristo. Exatamente. Não depende dos nossos méritos, das nossas obras, dos nossos esforços. Não depende de rituais, de mandamentos, de filiações. A salvação de graça é dom de Deus e a gente só precisa aceitar. É como se Deus dissesse: tome, isso é para você, eu te amo e quero te salvar. É isso aí. A mensagem do Evangelho é essa: Deus nos ama e nos oferece a salvação de graça por meio de Jesus. E essa mensagem está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa passagem resume tudo, né? A salvação não é mérito nosso, é obra de Deus. É como se a gente tivesse perdido no mar, sem rumo, sem esperança, e de repente surge um barco com salva-vidas. E nesse barco está Jesus, pronto para nos resgatar. Que bela imagem. E a graça de Deus é a corda que ele lança, pra gente se agarrar e ser salvo. E a fé é a mão que segura firme essa corda. É isso aí. A gente não precisa se natar contra a correnteza, se esforçar para chegar até a margem. Basta se agarrar a Jesus com fé e deixar que ele nos conduza em segurança. A salvação é um ato de confiança em Deus. É reconhecer que a gente precisa dele e se entregar ao seu amor. É como se a gente dissesse: Senhor, eu não consigo sozinho. Me salva, me guia, me leva para perto de ti. E ele nos acolhe de braços abertos. E o mais lindo é que a fé, essa confiança em Deus, também é um presente dele, né? É verdade. Lá em Efésios 2:8, a gente lê: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É como se Deus, em sua infinita bondade, nos capacitasse a crer. É como se ele acendesse uma luz dentro da gente pra gente enxergar o caminho da salvação. Nossa, tá maravilhoso pensar que a salvação é uma obra completa de Deus, né? Do começo ao fim, é ele quem age. É ele quem nos amou primeiro, quem nos escolheu, quem nos resgatou. É ele quem nos deu a fé, quem nos garante a vida eterna. É de tirar o fôlego, né? E diante de tanta graça, de tanto amor, o que a gente pode fazer? Agradecer, adorar, servir. A salvação não é um ponto final, é um recomeço. É o início de uma nova vida em Cristo. Uma vida de gratidão, de amor, de obediência a Deus. E que a gente possa viver essa nova vida com intensidade, buscando conhecer a Deus cada dia mais, aprofundando o nosso relacionamento com Ele. E compartilhando essa mensagem de amor e salvação com o mundo. Com certeza. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado, te levado a refletir sobre a sua fé, sobre a sua relação com Deus. E que a verdade da palavra ilumine seus caminhos. Que a graça de Jesus Cristo seja a sua força, a sua esperança. Um abraço a todos e até a próxima. E até mais.